nós estamos de luto, o Sindiúte, toda a categoria da educação, em solidariedade, né, aos educadores, educadoras, estudantes, comunidades escolares, do Espírito Santo, com esse ataque, né, que 2 escolas sofreram no último dia 25 de novembro, em Coqueiral, né, em escolas em Coqueiral de Aracruz, litoral do norte do Espírito Santo. Os atentados que aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Beach, da rede estadual, e também na escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral. Um assunto que está movimentando aí o Brasil e o mundo, né? Está aí nas manchetes de tudo quanto é jornal, revista, na mídia inteira. Então nós estamos com muito pesar por tudo isso, é só dor no coração. É muito grave, é gravíssimo, é horroroso o que aconteceu. Não foi a primeira vez. Então, nos últimos 4 anos, nós tivemos, nós tivemos casos armados, um total de 15 vítimas nos últimos 4 anos aqui no Brasil. Ao menos 5 ataques a tiros ocorreram em escolas brasileiras desde 2019, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. O número de atentados é o mesmo que foi registrado nos 8 anos anteriores. A maioria dessas situações, o ódio é direcionado. Eles não saem atirando a esmo, eles miram nas professoras e nas alunas. No último caso que aconteceu em Sobral, se não me engano, uma cadeirante. Então, é uma lógica de eliminação que é uma lógica do fascismo, que é uma lógica do nazismo. Eliminar o que na cabeça deles é inferior ou é o mais fraco. E nós não podemos normalizar isso. As escolas tinham que estar fechadas no Brasil inteiro. As escolas deveriam estar paralisadas para que a gente consiga pensar, porque isso não vai se resolver de um dia para o outro. Muito pelo contrário, as coisas estão se acelerando e acontecendo num espaço de tempo muito menor entre uma tragédia e outra, sem contar nas denúncias, nas ameaças. Todo dia, vira e mexe, um dia sim, outro não. Nós temos situações aqui de ameaça, de massacre em escolas estaduais, de bilhetes, de pichações nos banheiros das universidades da UENG semana passada, com a suástica, dizendo que lá não era lugar de preto. Na UENG, no banheiro da UENG, aqui, numa das unidades aqui de Belo Horizonte. Então, a gente está vivendo uma escalada em que a gente precisa reagir, não só reagir, propor pautas, propor discussões, propor um amplíssimo debate para a gente modificar essa realidade. Eu queria que o Rudá falasse um pouco sobre a relação disso, dessa escalada, que a gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas não compreendem, com a política de facilitação de acesso à arma de fogo que nós vivemos aqui no país no último período. Porque elas estão muito entrelaçadas e muito interligadas. Primeiro eu queria falar sobre, como introdução, sobre essa questão do ataque que a extrema-direita e os fascistas fazem às mulheres, né? Eu acho que às vezes não fica muito claro o que acontece. É que quase sempre nós temos dentro do fascismo pessoas que são homens impotentes. A impotência aqui não é só sexual, é mental. Quer dizer, eles não conseguem lidar com o sexo oposto. Eles têm medo das mulheres. Isso aí nós temos muitos estudos da psicanálise. É o incel? O incel é isso. Incel é uma articulação que tem nas redes sociais. Dizem que o Monark, que já fez muita bobagem no Brasil, que ele é incel, né? Há acusações públicas a ele. O que é incel, especificamente? Eles são um pouquinho mais complicados. Eles dizem... Eles podem namorar mulher, por exemplo. São homens, obviamente, mas eles dizem que mulher nunca é confiável. Então, eles são contra o casamento. Porque eles acham que mulher é algo... como se fosse algo algo perto do demônio, assim. Gente que... Ou seja, eles têm uma interpretação que se autovaloriza e diz que mulher tem que ser usada, mas ela não merece confiança. Acontece que o que eu estava falando é algo ainda mais grave. Em todos os movimentos fascistas,
há um temor imenso em relação às mulheres, porque são pessoas que não sentem ter capacidade para amar, para se relacionar com o outro, e inclusive nem relacionado com a sua relação, é só uma relação amorosa ou de carinho, eles não sabem ter carinho. Então, tem essa coisa de se sentir menor, e aí eles olham para uma mulher e eles só pensam em sexo, porque eles têm que provar para eles que eles são capazes. E aí, como eles acham que eles não são capazes, eles agem como foi o assassino do John Lennon. Ele idolatrava o John Lennon, mas a única forma de estar próximo e ele se apropriar do John Lennon foi matá-lo, não é? Aí eu sou uma pessoa que nunca mais ninguém vai esquecer de mim, porque eu estou relacionado com esse artista, John Lennon. Então é a mesma relação. Isso significa o quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que, a partir de agora, ter muito cuidado em relação à proteção das mulheres, principalmente se elas forem militantes dos direitos, ou dos seus direitos, ou dos outros, né? Então, eu venho falando em casa, a partir de agora, vamos ter um pouco de cuidado, não é exagero, falando para minha esposa, minha filha, minha nora, meus netinhos, vamos sempre ter, não vamos andar sozinhos, vamos andar em grupo, parece um exagero, mas depois do que nós vimos, o que aconteceu com o ônibus, dos meninos de uma escola, atirando, né, no ônibus, Gilberto Gil sendo desacatado em outro país, que, aliás, xingar naquele país, no Catar, leva à prisão, né? Esse assassinato em massa de mulheres no Espírito Santo. Eu acho que está na hora da gente começar a acordar e achar que não é um caso à toa, não é? E, finalmente, essa questão das armas. Você tem toda a razão, todos os estudos que nós temos dos Estados Unidos, você sabe que tanto o tabaco como a questão das armas tem um lobby muito grande nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o lobby é legalizado e o lobby paga dinheiro para deputado para votar, para continuar vendendo cigarro, que já está comprovado que gera câncer, e armas, né? E nós vimos o que acontece nos Estados Unidos. Isso que aconteceu no Espírito Santo praticamente ocorre 3, 4, 5 vezes nos Estados Unidos, né? E é uma matança generalizada e, de novo, eles escolhem escolas, né? Escolas Essa é a segunda questão. Ou boates LGBTQIA+. A última foi uma boate. O que eu estou querendo aqui destacar, Denise, que além da questão da mulher e das armas, é que nós temos que ter uma política de proteção às escolas. Sim. De mediação de conflito também, de educação, mas de proteção. E eu não estou falando de colocar... detector de metais. Maquininha para colocar o dedinho, fotinha. Isso não... Nós temos que criar um sistema, inclusive, articulando com a comunidade. Nós temos que criar um sistema de segurança. Primeiro, dizer que nós estamos num momento da conjuntura um pouco delicado, bem complexa. Nós estamos saindo de uma vitória democrática no nosso país e que nós precisamos agora garantir a posse do presidente Lula. Nós estamos em um momento que os fascistas estão se reposicionando e se recolocando no ataque aos direitos à democracia. Nós estamos num período de Copa Mundial, né, onde nós estamos também celebrando esse momento do futebol e que é um evento internacional. E nós estamos em um momento de luto pelos ataques fascistas e de luta. Eu acho que o nosso horizonte nesse processo de defesa da democracia brasileira, que nós estamos num processo de mantê-la, porque ela ainda é muito jovem, e agora de retomá-la, porque ela foi, de certa forma, combatida no último período, né? Nós vivemos um momento de organização fascista nas ruas, nas famílias, em parte da base dos militares. Está uma disputa, uma concepção de valorização de alguns princípios que nós combatemos fortemente. Nós estamos falando de combater o ódio, de combater a violência, o patriarcado, né, o racismo e a LGBTfobia e todas as formas que violam os direitos humanos. Então, eu acho que esse momento é o momento de nós se reposicionar na conjuntura,
não levar na brincadeira os atos que estão acontecendo em todo o Brasil e agora com o Gil a nível internacional, porque existe uma concepção atrás disso. Uma concepção para manter o poder de uma minoria, para aumentar a exploração da força de trabalho dos trabalhadores, principalmente as mulheres, eu acho que já foi colocado aqui, a educação, que é uma forma, né? José Martí dizia que o conhecimento liberta. Então, as nossas escolas, e aí o Lula também já anunciou políticas de proteção às escolas, mas nós precisamos combater a concepção fascista que é do ódio, da insegurança e que é de retirar, inclusive, os direitos historicamente conquistados para uma minoria. Isso se faz no nosso Brasil, mas é uma concepção também histórica que se deu em outros países e que hoje ele se aflora no Brasil, porque nós, da esquerda, também temos uma tarefa. Nós vamos precisar transformar todas as políticas públicas e conquistas que nós tiver em força organizada, em povo consciente, em mulheres organizadas também, porque, como o Rudá falou, as mulheres são as principais vítimas de um sistema capitalista, imperialista, de um sistema de exploração a nível internacional, de especulação dos bancos, dos acionistas e rentistas. Então, assim, é a que ganha menos, é a que é violada e é um sujeito que está vulnerável dentro desse sistema colocado.